Hi, this is Chris Squire from Yes, and you're listening to Wikimetal. Chris Squire no Wikimetal. Hello? Hi, may I speak to Mr. Chris Squire, please? You're speaking. Hey, Mr. Chris Squire, this is Daniel and Nando calling from Brazil. How are you? Okay, where are you in Brazil? We're located in São Paulo. Okay. We're very glad and very excited with the upcoming concerts of Yes. So, can we start our little interview here? Sure. Oi, pessoal, vamos começar mais uma entrevista especial do Wikimetal. Essa semana a gente conversou com o Sr. Chris Squire, o baixista da banda lendária Yes. E começando, o Dani se apresenta pro Chris, ele fala que ele tá falando do Brasil, e aí o Chris quer saber onde no Brasil do que a gente tá falando, né? E aí a gente conta que a gente tá falando de São Paulo. Aí o Nando começa a falar que ele tá todo mundo muito empolgado com o show que vai ter aqui do Yes no Brasil. E a gente pede pro Chris falar um pouquinho sobre o show, falar o que os fãs podem esperar e que desafio é esse de tocar 3 álbuns completos em um show só. That's great, Mr. Chris Squire. We are all very excited with the upcoming Yes concerts in Brazil. Can you talk a little bit about the show and what the fans can expect and what a challenge is to play 3 full albums on a concert? Well, we've already been doing this show in the US for a couple of months, so you're going to get a good version of now that we know how to play everything. And of course we're playing the Close to the Edge album from 1972, and going for the One album from 1977. And then also the Yes album from 1970. So you're getting a good history of Yes from the 70s, and people seem to enjoy listening to the music played exactly in the same sequence as the original album. And we're looking forward to playing in São Paulo. Bom, o Chris fala que eles já estão fazendo esse show nos Estados Unidos há alguns meses, então a gente aqui vai ter uma boa versão do show, né? Agora que eles sabem o que eles estão fazendo, como tocar tudo direitinho. E aí ele conta que eles vão tocar o Close to the Edge, que é de 1972, o Going for the One, que é de 1977, e também o Yes álbum, né? De 1970. Então ele fala que dá pra ter um bom panorama da história do Yes desde os anos 70 e que as pessoas, pela experiência dele, parece que as pessoas gostam muito de ouvir a música tocada exatamente na mesma sequência do álbum original. Então eles estão muito empolgados pra tocar aqui em São Paulo. Aí o Dani comenta que ele ouviu falar que o Yes vai gravar um próximo álbum de estúdio, que vai ser o primeiro com o novo cantor, o John Davidson. E ele quer saber se as músicas já foram escritas ou estão sendo escritas. Excellent. We heard you guys will record the next studio album, the first one with the new singer John Davidson. Are all the songs already written? No. It's still in the infant stages of just ideas right now, and we're going to be working on it towards the end of this year. O Chris fala que não, que por enquanto eles estão só no plano das ideias mesmo, e que eles vão começar a trabalhar nisso só no final desse ano. Aí o Nando pede pro Chris se ele pode compartilhar com a gente aqui o que ele se lembra das primeiras etapas da banda no final dos anos 60. So, Mr. Squire, can you share with our listeners what do you remember about the beginning of the stage of the band in the late 60s? What do I remember about it? Yeah. Well, it's a long time ago now, 45 years since we first got together. But it was very exciting to be working with John Anderson and Bill Bruford and Tony Kaye, and
Peter Banks, who was our first guitar player, and and we didn't really know then, of course, that there would still be Yes in 45 years' time. But those were exciting days for us as a young band, learning our music and figuring out what we were doing, and I guess we invented progressive rock somehow. O Chris fala que é até um pouco difícil de lembrar, né? Porque faz muito tempo já, faz 45 anos desde que eles se juntaram. Mas o que ele diz é que era muito legal trabalhar com o John Anderson, o Bill Bruford, o Tony Kaye e o Peter Banks. Então, ele diz que eles não sabiam naquela época que o Yes ainda existiria depois de 45 anos, mas que aqueles primeiros dias foram muito empolgantes para eles, como uma banda jovem, aprendendo qual que era o som deles e entendendo também o que eles estavam fazendo. E o que ele fala é que ele acha que, no final das contas, eles inventaram o rock progressivo de alguma forma, né? E o Danny super concorda. Aí a gente quer saber se ele recebeu alguma educação musical formal, né? E se ele acha que a educação formal musical é importante, considerando que o Yes é um grupo muito sofisticado, né? You did. And in those days, did you receive a formal music education? And how important do you think music education is, considering that Yes is such a sophisticated group? Well, I mean, different members of the band have had different kinds of educations. My education was from church music when I was a boy, and then, of course, when I started to become a teenager, I started to understand rock and roll because of the Beatles and all the bands that were becoming big pop stars then. And then also, of course, I was listening to classical music as well. And as you know, different members of the band over the years have had different. Rick Wakeman had classical training. Steve Howe, has a good background of flamenco guitar and various different styles of guitar that he brings to the table. So yes, and then. As I said, John Anderson and I used to listen to a lot of classical music, and we would take some ideas from that and make them part of Yes's look. Bom, o Chris fala que diferentes membros da banda tiveram diferentes tipos de educação, né? Por exemplo, a educação dele foi de música de igreja, de quando ele era criança, de quando ele era menino. E aí, quando ele entrou na adolescência, ele começou a entender o que era o rock and roll por causa dos Beatles, né? E todas as outras bandas que estavam fazendo muito sucesso naquela época. E também ele ouvia muita música clássica, né? Então isso é muito importante. Mas o que ele fala é isso, que os membros, cada um teve meio que uma educação diferente. E, por exemplo, o Wakeman, ele fala que teve uma educação mais clássica. O Steve Howe tem um background de tocar outros estilos diferentes de guitarra que ele tem aí para oferecer. E o John Anderson e ele, o Chris Squire, eles costumavam ouvir muita música clássica. Então, eles pegavam muitas ideias disso para compor a música do Yes. Aí o Nando pergunta se ele tinha alguma ideia, né? Se o Chris tinha alguma ideia de quão importante ia ser a música que eles estavam criando naquela época. E o Chris fala que não, nem um pouco, assim. E aí o Nando pergunta se ele gosta do termo rock progressivo, né, progressive rock, e se ele concorda que a música que eles tocam é realmente música progressiva. And Chris, did you have any idea of how important the music that you were creating at the time was? No. And do you like the term progressive rock? Do you agree with it? Is it really progressive music, the kind of music you play? Yes, I would say so, yeah. I mean, because I guess the real definition of progressive rock is, when it's a little bit more than 3 or 4 chords and, a melody, we had all kinds of intricate rhythms and melody lines that would,
interweaved from different instruments. So, if anything deserves the name progressive, I guess that style does. O Chris acha que dá pra falar isso sim, ele concorda, porque ele fala que ele acha que a definição verdadeira de rock progressivo, ele fala que eles têm diferentes tipos de melodias entrecortadas com ritmos e com diferentes instrumentos, então ele acha que se alguma coisa merece receber o nome de progressivo, ele acha que é esse estilo deles mesmo. E agora vamos para nossa pergunta clássica. Vamos ver aí qual que é a música que faz o Sr. Chris Squire perder a cabeça. Chris, we have a kind of a classic question on our show that we ask every special guest that we have. Yeah. Which is, imagine you're listening to a music player or a radio station that's playing tons of rock music, and all of a sudden a song starts that kind of makes you lose your mind. You feel you can't control yourself. You feel you lose your mind. Which song is that one, so we can listen on our show now? For what, from any artist? Yes, from any artist. Oh, God. It's a tough one. Yeah, I like, really anything from Jimi Hendrix is like that for me. Play All Along the Watchtower. How about that? That's a great one. Okay, first time we play a Bob Dylan song, but now played by Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. E voltando para as nossas perguntas, a gente quer saber como que o Chris desenvolveu o estilo único dele de tocar e como é que ele criou esse som dele de baixo que é tão inesquecível. How did you develop your unique style of playing, and how did you come up with your unmistakable bass sound? Just because that's the way I heard things. I wanted to. I had a lot of very good influences when I was young. From Paul McCartney and Jack Bruce and Bill Wyman and John Entwistle, and I combined a lot of influence from those people, and then also made it my own after that. So I just liked a certain sound and the way I was doing it, and I just carried on developing it. O Chris fala que é muito pelas influências que ele teve, né, pelas coisas que ele ouvia. Ele disse que quando ele era jovem ele ia muito a shows, diferentes shows, do Paul McCartney, por exemplo, do Jack Bruce, do Bill Wyman, do John Entwistle, e ele acha que ele misturou muito das influências dessas pessoas, criando uma coisa que era própria dele, né? Então ele gostava muito de um certo tipo de som, que era o que ele estava fazendo naquela época, e ele continuou a desenvolver esse som ao longo dos anos. Aí o Dani quer saber por que ele decidiu tocar com Rickenbacker, sendo que na época, né, o baixo que estava mais na moda era o Fender. And still on that theme, what made you decide for the Rickenbacker while the mainstream was the Fender bass? I just liked the way the tobacco looked, and I liked the way it sounded. Especially, as I said, John Entwistle, he was a big influence on me in The Who, and when he was originally playing with them, he played Rickenbacker bass quite a lot, as well as Fender, but I really got to like him. O Chris fala que ele gostava muito do jeito que o Rickenbacker era, né, do visual, e também do som, né, que ele fazia. Especialmente por causa do que ele falou sobre o John Entwistle, né, ele foi uma grande influência. E quando ele tocava com o The Who, o John, ele tocava com um baixo Rickenbacker, né, então também ele tocava com o Fender, mas mais com o Rickenbacker, então o Chris começou a gostar muito desse baixo desde aquela época. Aí vamos pedir para ele falar um pouquinho sobre o projeto que ele teve com o Jimmy Page, o XYZ, e como é que era tocar com o Jimmy. And Chris, can you talk a little bit about the project you had with Jimmy Page, XYZ? How was it like to play with Jimmy? Oh, well, it's great. We're good friends, and
we had a good time doing that project. It's a shame it didn't go a little further, but it wasn't meant to be. And so, maybe one day it will happen again. We'll look forward. I'd love to see XYZ again. Yeah. Bom, o Chris fala que eles eram muito amigos e que eles se divertiram muito fazendo esse projeto, né? Uma pena que o projeto não foi mais pra frente, mas ele acha que não era pra ser também. E quem sabe, né? Talvez um dia no futuro isso seja resgatado. E o Danny fala que ele adoraria que isso acontecesse, ele adoraria ver o XYZ de novo. Agora vamos pedir então pra ele escolher uma música do Yes que ele sente muito orgulho de ter escrito pra gente ouvir agora. You can now choose a song from Yes that you feel really proud of having written, so we can listen on our show. There are so many, but if you want to play Heart of the Sunrise, play that from Fragile. Foi Heart of the Sunrise do álbum Fragile. E vamos finalizar a nossa entrevista. Pra terminar, o Nando pede pro Chris convidar todos os fãs brasileiros, todos os amantes de música pra esses shows que vão ser lendários, esses shows do Yes, tocando 3 álbuns inteiros. Can you invite all the Brazilian fans, music lovers to these great concerts of Yes playing 3 legendary albums in their entirety? Oh yeah, okay. Well, hi, this is Chris Squire from Yes, and I'm inviting everyone to come to HSBC Hall to see Yes playing 3 classic albums, Close to the Edge, Going for the One, and the Yes album. Hope to see you all there. Have a good time. Ele fala que tá todo mundo convidado pra vir pro HSBC Hall pra ver o Yes tocar 3 álbuns clássicos, Close to the Edge, Going for the One e o Yes Album. Então, ele espera ver todo mundo lá e a gente vai se divertir muito. E aí o Nando termina falando que a gente vai estar lá com certeza. Muito obrigado pelo tempo que o Chris dedicou a gente aqui no Wikimetal. E a gente se vê em breve. Okay, we'll be there for sure, Chris. Thank you so much for your time and look forward to seeing you. All right, bye-bye. Thanks, bye. Onde mais você ouve uma entrevista com um ícone do classic rock, né? O inventor do progressive rock? Um dos maiores baixistas da história da música pop mundial.